Olá, tudo bem? Meu nome é Silvia Greibin, artistando até você sorrir e contando histórias até te encantar. E hoje eu trouxe uma proposta diferente para fazer aqui com vocês. Eu ofereço para você a leitura do livro e você me oferece a sua companhia. Eu vou começar com um livro que eu já iniciei, mas eu não finalizei. Mas antes de qualquer coisa, eu te convido para entrar no meu canal. Esse espaço é nosso. Eu já tenho praticamente, eu acredito que mais de 300 vídeos gravados. Tem uma série bem caseira que eu fiz da Vó Tilda, que eu coloquei na playlist Vó Tilda, junto com o meu pai, que foi gravado na pandemia, bem caseiro. Tem uma série de vídeos infantis com fantoches. Tem uma série que não finalizei ainda, que ainda está aberta, de histórias, das histórias do grande livro, que são histórias bíblicas. Tem uma série, uma playlist que são somente histórias infantis, contação de histórias infantis em áudio também. E assim eu sigo com audiobooks, seguimos com a voz, seguimos com contação de histórias. E se vocês gostam desse formato, dá um like, curte a página e bora para o nosso livro. Esse livro foi escrito por John Townsend e Henry Cloud. O título dele, em português, ficou Limites. Quando dizer sim e quando dizer não. Ele é um best-seller e o livro Limites define quem somos ou quem não somos. Ele causa impacto em todas as áreas da nossa vida. Fica o convite para que aprendamos a estabelecer limites para uma vida saudável e equilibrada. E eu começo a leitura agora. Primeira parte, o que são limites? Capítulo 1, o dia de uma vida sem limites. O alarme do relógio soou. Com os olhos ardendo, com poucas horas de sono, Sherry interrompeu o som indesejado, acendeu a luz do abajur e sentou-se na cama. Olhando perdida para a parede, procurava se orientar. Por que eu estou apreensiva hoje? Ah, Senhor, não tinhas prometido uma vida de felicidade? Depois de limpar as teias de aranha de sua mente, Sherry lembrou-se do motivo da sua apreensão. O encontro às 16h30 com a professora de Toad, da terceira série. O telefonema voltou à sua mente. Sherry, quem fala é Jim Russell. Gostaria de marcar um encontro para conversarmos a respeito do desempenho de Toad e do comportamento dele. Toad não prestava atenção nas aulas. Ele não prestava atenção nem no que Sherry e Walt diziam. Ele era um garoto muito voluntarioso. E a mãe não queria anular a sua personalidade. Isso não era mais importante? Bem, não tenho tempo para me preocupar com tudo isso, disse para si mesma e levantou-se para tomar um banho. Já tendo problemas suficientes para me preocupar pelo resto do dia. Embaixo do chuveiro, a sua mente engatou uma segunda marcha e ela começou a repassar lentamente a programação do dia. Toad, de 9 anos, Amy, de 6, e assim por diante. Seu dia seria cheio, mesmo se ela não fosse uma mãe que trabalha fora. Vejamos. Preparar o café da manhã, fazer 2 sanduíches e terminar de costurar a fantasia que Amy precisa para a apresentação de teatro da escola. Eu vou ter que fazer mágica se quiser terminar a roupa antes de chegar o ônibus, para pegá-la às 7h45. Sherry lamentou a noite anterior. Ela tinha planejado trabalhar na roupa e usaria suas habilidades para que o dia da filha fosse especial, mas a mãe apareceu inesperadamente. As boas maneiras mandavam que ela se mostrasse uma verdadeira anfitriã, e lá se foi mais uma noite. Lembrou-se, sem nenhuma alegria, das tentativas de ganhar tempo.
Procurando ser diplomata, disse artificialmente à mãe: "Você nem imagina como gosto das suas visitas de surpresa, mãe." Mas eu estava pensando: você se importa de se eu cuidar do vestido da Amy enquanto a gente conversa? Bem, Sherry encolheu-se, intimamente prevendo a resposta da mãe. Sherry, você sabe que eu seria a última pessoa a atrapalhar sua vida em família. Sua mãe, viúva, havia 12 anos, elegera o status de viúva ao de mártir. Quero dizer, desde que seu pai morreu, minha vida ficou tão vazia. Eu ainda sinto falta de quando éramos uma família. Como poderia privá-la de seu tempo com a sua família? Aposto que saberei como, pensou Sherry. Agora entendo por que você quase não traz o Walt e as crianças para me verem. Não é nada divertido, não é mesmo? Afinal, eu sou apenas uma velha sozinha que dedicou a vida toda aos filhos. Quem ia querer gastar tempo comigo? Não, mãe, pare com isso. Sherry rapidamente se entregou à coreografia sentimental que dançava havia décadas com a mãe. Não foi isso que eu quis dizer, tá? É ótimo que você venha aqui. Só Deus sabe o quanto gostaríamos de poder visitá-la com mais frequência, mas ultimamente andamos sem tempo. É por isso que eu estou feliz por você ter tomado a iniciativa de vir. Meu Deus, me perdoe por essa mentirinha. Ela orou silenciosamente. Para falar a verdade, eu posso arrumar a fantasia, outra hora, disse Sherry. Perdoe-me por essa outra mentira também. Perdão. Agora que tal um cafezinho? Se você insiste, tudo bem. Mas eu odeio pensar que eu estou atrapalhando, disse a mãe com um suspiro. A visita se prolongou até a noite. Quando a mãe foi embora, Sherry achou que ia enlouquecer, mas tentou justificar-se. Bom, pelo menos tentei tornar o dia solitário dela mais alegre. Então, uma vozinha indesejada disse: se você ajudou tanto assim, por que ela ainda falava de solidão ao sair? Sherry foi para a cama, tentando ignorar o pensamento. Caro e cara ouvinte, se preparem, que daqui por diante nós entraremos numa maratona neste primeiro capítulo. E vocês ouvirão o dia da Sherry, desde o início até a hora de dormir. Preparados? 6h45. Sherry voltou ao presente. Agora que não adianta chorar sobre o leite derramado, murmurou para si mesma enquanto tentava achar o zíper da saia. Sua roupa favorita, como quase todas as outras, estava muito apertada. Como a meia-idade chega tão rápido. Essa semana eu preciso realmente começar a fazer uma dieta e a praticar algum exercício, pensou ao contemplar um dos vestidos deixados pelos seus 35 anos de idade. A hora seguinte foi, como de costume, um desastre. As crianças resmungaram por ter de sair da cama e Walt reclamou. Será que você nunca consegue fazer que as crianças estejam à mesa na hora certa? 7h45. Milagrosamente as crianças seguiram o seu curso. Walt foi para o trabalho de carro e Sherry saiu, fechando a porta da frente. Deu um profundo suspiro e orou silenciosamente. Senhor, não me sinto preparada para enfrentar o dia. Por favor, dê-me ânimo. Dentro do carro, já a caminho, conseguiu completar a maquiagem. Obrigada, Senhor. Obrigada pelos congestionamentos, Senhor. 8h45. Entrando apressadamente na McAllister Enterprises, onde trabalhava como diretora de recursos humanos, a Sherry olhou para o relógio. Apenas uns minutinhos atrasada. Talvez seus colegas tivessem finalmente entendido que o atraso era parte de seu estilo de vida e que eles não deveriam esperar que ela chegasse na hora certa. Engano dela. Tinham iniciado a reunião semanal dos executivos sem ela. Sherry tentou entrar de fininho,
sem ser notada, mas todos os olhares voltaram-se para ela enquanto se acomodava na sala. Olhando ao redor, deu um rápido sorriso e murmurou algo sobre esse trânsito maluco. 11h59. O restante da manhã de Sherry correu muito bem. Com talento para defender causas e resolver problemas, ela era querida pela equipe e uma funcionária valiosa da McAllister. O único aborrecimento aconteceu antes do almoço. O telefone tocou. Cherry Phillips? Cherry, graças a Deus você está aí. Eu não saberia o que fazer se você estivesse almoçando. Não havia dúvida quanto àquela voz. Era Lois Thompson, uma conhecida da época do ensino fundamental. Lois era uma mulher sensível, extremamente nervosa e que estava quase sempre em crise. Cherry sempre procurou ser solidária com ela, alguém com quem pudesse contar. Mas Lois nunca se importou em perguntar como ela estava. E quando Cherry mencionava suas tribulações, Lois mudava de assunto ou dizia que tinha algo para fazer. Cherry gostava sinceramente dela e preocupava-se com seus problemas, mas também ressentia o desequilíbrio de sua amizade. Como sempre, sentiu-se culpada por pensar na mágoa que tinha de Lois. Sendo cristã, sabia do valor que a Bíblia dava ao amor e à solidariedade. E lá vou eu de novo, dizia a si mesma, pensando em mim, antes de pensar nos outros. Por favor, Senhor, que eu me doe a Lois espontaneamente, sem egoísmo. Qual é o problema, Lois? É algo horrível, simplesmente horrível. Annie foi mandada embora da escola hoje. Tom não recebeu sua promoção e o meu carro me deixou na mão no meio da rua. Puxa, igualzinho a todos os dias da minha vida. Cherry pensou consigo mesma, sentindo aquela velha mágoa. No entanto, simplesmente respondeu: Ai, que terrível! Como você consegue passar por tudo isso? Lois prazerosamente respondeu com riqueza em detalhes, mas tantos detalhes que Cherry passou metade do horário do almoço consolando a amiga. Bem, um lanche rápido é melhor que nada, ponderou em sua mente. Cherry ficou pensando em Lois, enquanto esperava o seu hambúrguer de frango, sentada no carro, no drive-thru. Ela se questionava: se todo esse tempo que passo ouvindo, consolando e aconselhando tivesse feito alguma diferença em todos esses anos, talvez valesse a pena. Mas Lois comete hoje os mesmos erros que cometia há 20 anos. Por que faço isso comigo mesma? 16 horas. A tarde passou em branco para Cherry. Estava saindo do escritório para a reunião com a professora quando seu chefe, Jeff Moreland, fez um sinal para que esperasse. Ainda bem que a peguei a tempo, Cherry. Jeff, homem bem-sucedido da McAllister, era quem fazia tudo acontecer. O problema é que usava as pessoas para fazer acontecer. Cherry já sabia o que ele ia dizer. Era como um disco que se repetia pela 100ª vez. Olha, eu estou na maior correria, disse ele. Eu acabei de enviar a você um e-mail da minha apresentação das próximas semanas. Só precisa de uma revisão e alguns cortes. Tem de ser distribuída à equipe executiva para uma análise prévia amanhã. Mas sei que você pode dar conta disso, disse com um sorriso simpático. Cherry entrou em pânico. Essa história de revisar do Jeff era lendária. Ela calculou umas 5 horas de trabalho no mínimo. Entreguei esse material para ele há 3 semanas, pensou furiosa. Como esse homem pode fugir desse jeito e me obrigar a salvar a pele dele no prazo que ele quer? Rapidamente, Cherry se recompôs. Claro, Jeff, sem problemas. Eu fico feliz em poder ajudar. Para que horas você precisa disso? Para as 9 estaria bom. E obrigado, Cherry. Você é sempre a primeira pessoa com quem penso
quando estou em uma enrascada. O que eu faria sem você? Disse e saiu andando calmamente. Necessária, fiel, confiável. Sempre que alguém me elogia assim é porque quer algo de mim. Parece a descrição de um obediente burro de carga. De repente, sentiu-se culpada de novo. E lá vou eu, com essa mágoa de novo. Ai, Senhor, ajuda-me a florescer onde eu estou plantada. Mas secretamente ela desejou mudar para outro vaso. 16h30. Jean Russell era uma professora competente, uma professora muito competente. Uma entre as poucas na profissão que compreendiam os complexos fatores responsáveis pelos problemas comportamentais de uma criança. A reunião com a professora de Toad começou como qualquer outra, mas sem Walt. O pai de Toad não pôde sair do trabalho. Por isso, as duas mulheres conversaram sozinhas. Ele não é um mau garoto, Sherry, disse a senhora Russell para tranquilizá-la. Toad é um menino brilhante e cheio de energia. Quando quer, consegue ser uma das crianças mais adoráveis da classe. Sherry ficou esperando pelo golpe de machado. Vá direto ao assunto, Jim. Vá direto ao assunto. Eu tenho um filho problemático, não tenho? Qual é a novidade? A minha vida é problemática. Combina bem com isso. Percebendo a aflição da mãe, a professora adiantou-se. O problema é que Toad não respeita muito os limites. Por exemplo, na hora das tarefas, quando as crianças trabalham em suas atividades, ele sente muita dificuldade em acompanhar. Ele se levanta da carteira, fica importunando os coleguinhas e não para de falar. Quando digo que está se comportando mal, fica furioso e continua inquieto. Sherry sentiu necessidade de defender o filho. Quem sabe ele não tem algum problema de concentração ou hiperatividade? A senhora Russell meneou a cabeça negativamente. Quando a professora da segunda série de Toad levantou essa questão no ano passado, eliminamos a possibilidade. Ele pode executar muito bem uma tarefa quando se interessa pelo assunto. Eu não sou nenhuma psicóloga, mas, ao que me parece, Toad não está muito acostumado a seguir regras. Naquele momento, a atitude defensiva de Sherry voltou-se de Toad para si mesma. Você está querendo dizer que isso é algum tipo de problema familiar? A senhora Russell sentia-se constrangida. Como eu disse, não sou conselheira. Apenas sei que na terceira série a maioria das crianças resiste em obedecer às regras, mas contudo a coisa é muito pior. Quando começo a falar e peço que faça algo que ele não quer, é a Terceira Guerra Mundial. É como todos os seus testes cognitivos e de inteligência, todos eles foram normais. Então comecei a imaginar como as coisas andavam em casa. Sherry não conseguiu mais conter as lágrimas. Escondeu o seu rosto entre as mãos e chorou. Sentiu-se sobrecarregada com tudo aquilo. Finalmente se acalmou. Desculpe, eu acho que isso me pegou em um dia ruim, disse mexendo a bolsa à procura de um lenço. Não, é mais que isso. Jim, preciso ser honesta com você. Os seus problemas com Toad não são os mesmos que eu tenho. Walt e eu nos esforçamos muito para tentar fazer Toad se concentrar em casa. Quando estamos brincando ou conversando, ele é o melhor filho que alguém poderia ter. Mas sempre que eu tenho que discipliná-lo, as birras dele são tão fortes que eu não consigo controlá-lo. Por isso eu acho que eu não tenho nenhuma solução para você. Jim sentiu a situação. Concordou com a cabeça vagarosamente. Sherry, já é de grande ajuda saber que o comportamento do Toad também é um problema em casa. Pelo menos agora podemos descobrir uma solução juntas.
17h45. Sherry sentiu-se estranhamente grata pelo trânsito da hora do rush. Pelo menos, não tem ninguém aqui para me pressionar. Aproveitou o tempo para adiar suas próximas aflições: filhos, jantar, o projeto de Jeff e o Walt. 18h30. Pela quarta e última vez, o jantar está na mesa. Cherry odiava gritar, mas o que mais podia fazer? As crianças e o Walt sempre conseguiam se esconder quando queriam. Era comum a comida estar fria quando todos finalmente apareciam. Cherry não tinha ideia de qual era o problema. Sabia que não era a comida, porque era boa cozinheira. Além do mais, depois que se sentavam, todos a devoravam em segundos. Todos exceto Amy. Ao ver a filha de 6 anos sentar-se em silêncio e mexer distraidamente a comida no prato, Cherry sentiu-se inquieta mais uma vez. Amy era uma criança tão adorável e sensível. Por que era tão reservada? Amy nunca foi extrovertida. Preferia passar o tempo lendo, pintando ou apenas sentada no quarto, pensando nas coisas. Que tipo de coisas, querida? Cherry sondava. Apenas coisas, ela respondia. Cherry sentia-se excluída da vida da filha. Sonhava com conversas de mãe e filha, conversas de mulher para mulher, passeios no shopping. Mas Amy tinha um lugar secreto em que não deixava ninguém entrar. E Cherry buscava desesperadamente alcançar esse lado inatingível de Amy. 19h. No meio do jantar, o celular de Cherry tocou. Preciso realmente desviar as minhas chamadas para a caixa postal durante o jantar. Nosso tempo juntos é escasso e precioso. Então, como que, na hora certa, outro pensamento comum ocorreu a ela. Deve ser alguém que precisa de mim. Como sempre, Cherry ouviu a segunda voz em sua mente e saltou da mesa para atender o telefone. Sentiu-se frustrada quando viu o nome que aparecia na tela do celular. Bem, já me levantei da mesa. Ela pensou. Posso muito bem lidar com isso. Vamos lá. Espero não estar interrompendo nada, disse Phyllis Renfrew, a líder do Ministério Feminino. Claro que não. Cherry mentiu. Cherry, eu estou em apuros. Marge, que ia coordenar as atividades do retiro, desistiu. Disse algo sobre prioridades da casa. De qualquer forma, será que você poderia assumir o lugar dela? O retiro. Cherry tinha quase esquecido que o retiro anual das mulheres da congregação era no fim de semana seguinte. Estava até ansiosa por se afastar um pouco das crianças e do Walt e por poder passar 2 dias naquele lugar maravilhoso. Nas montanhas, somente ela e Deus. Aliás, a possibilidade de ficar sozinha parecia melhor do que as atividades em grupo. Assumir a posição de Marge como a coordenadora das atividades significaria ter de abdicar do precioso tempo que teria para si. Não ia dar certo. Cherry apenas precisaria dizer que... Automaticamente, o segundo pensamento apareceu como de costume. Mas é um privilégio poder servir a Deus e a essas mulheres, Cherry. Se você se privar de uma pequena parte da sua vida e deixar o egoísmo de lado, poderá fazer uma enorme diferença na vida de algumas pessoas. Pense nisso. Cherry não precisou pensar. Aprender a dar ouvidos a essa voz familiar sem questioná-la, exatamente como fazia com a mãe, com Phyllis e, quem sabe, também com Deus.
De quem quer que fosse, a voz era muito forte para ser ignorada. Venceu a força do hábito. Ficarei feliz em ajudar, respondeu para Phyllis. Apenas me mande tudo o que a Marge já tinha feito e começarei a partir daí. Phyllis deu um suspiro de alívio. Sherry, sei que isso é um sacrifício. Eu mesma faço esse tipo de coisas todos os dias, mas faz parte da vida cristã abundante, não é mesmo? Estar pronta e se sacrificar. Se é o que você diz. Mas ela não pôde deixar de pensar em quando chegaria a parte abundante da história. 19h45. O jantar finalmente terminou e Cherry ficou olhando Walt sentar-se em frente à TV para assistir um jogo de futebol. Tude pegou o Xbox e o fone de ouvido e desapareceu para jogar, enquanto Amy se retirou sorrateiramente para o quarto. Os pratos ficaram na mesa. A família ainda não manifestara a vontade de ajudar nos afazeres de casa. Mas talvez as crianças ainda fossem muito pequenas para isso. Cherry tirou os pratos da mesa da cozinha. 23h30. Tempos atrás, Cherry teria arrumado a cozinha após o jantar, colocado as crianças na cama e terminado o projeto de Jeff sem dificuldade alguma. Uma xícara de café após o jantar e a adrenalina que acompanhava as aflições e os prazos a estimulavam a realizar façanhas sobre-humanas. Não era à toa que a chamavam de Super Cherry. Mas, naqueles dias, isso estava se tornando cada vez mais difícil. A atenção não funcionava como antes. Cada vez mais, ela sentia dificuldade em concentrar-se. Esquecia datas e prazos e não dava grande importância a isso. De qualquer maneira, com muita força de vontade, conseguiu concluir quase todas as tarefas. Talvez o relatório de Jeff tenha perdido um pouco em qualidade, mas ela estava muito ressentida para sentir-se culpada. Mas eu concordei com Jeff. Não é culpa dele, é minha culpa, porque eu não disse que achava injusto ele me passar essa responsabilidade. Por que eu não falei? Agora era tarde. Ela tinha de prosseguir com a sua grande tarefa da noite, conversar com Walt. O namoro com Walt e o início do casamento tinham sido ótimos. Eles eram apaixonados e bons parceiros. Quando se sentia confusa, Walt se mostrava decidido. Quando se sentia insegura, ele era forte. Quando percebeu a falta de vínculo emocional de Walt, ela naturalmente assumiu a responsabilidade de tentar suprir o calor e o amor que faltavam no relacionamento. Deus formou uma boa equipe, dizia a si mesma. Ambos trazemos forças diferentes para o nosso relacionamento. É isso. Walt entra com bom senso e eu com amor. Isso a ajudava a passar pelos períodos de solidão quando ela parecia não compreender os sentimentos dela. Contudo, com o tempo, Cherry notou uma mudança no relacionamento. Começou sutilmente e depois se tornou mais evidente. Era o tom sarcástico dele quando ela reclamava de alguma coisa. Era a falta de respeito que ela via nos olhos dele quando tentava explicar que precisava de mais apoio dele. Eram as exigências cada vez maiores para que ela fizesse as coisas do jeito dele. E tinham também o mau humor de Walt. Talvez fosse a tensão do trabalho ou as crianças. O que quer que fosse, Cherry nunca imaginou que ouviria aquelas palavras furiosas dos lábios do homem com que tinha se casado. Não era preciso se opor muito a ele para tornar-se alvo de sua ira. Desordem na mesa de trabalho, um pagamento atrasado, esquecer de abastecer o carro,
Qualquer coisa era suficiente para irritá-lo. Tudo levava a uma conclusão. Eles não formavam mais uma equipe, se é que algum dia formaram. Era um relacionamento do tipo pai e filho, e Cherry estava no lado errado. A princípio, ela achou que estava imaginando coisas. Lá vou eu de novo, procurar problemas quando eu tenho uma vida ótima, dizia a si mesma. Isso ajudava por um tempo até o próximo ataque de nervos de Walt. Então, sua mágoa e tristeza gritavam a verdade que ela não queria aceitar. Finalmente, quando percebeu que Walt era uma pessoa controladora, Cherry encheu-se de culpa. Eu também seria assim, se eu tivesse uma pessoa inútil como eu ao lado. É por minha causa que ele está tão crítico e frustrado. É por minha causa. Essas ideias levaram Cherry a encontrar uma solução praticada há anos: amar Walt apesar de sua ira. Essa estratégia funcionava da seguinte maneira. Primeiro, ela aprendeu a ler as emoções de Walt, observando seu humor, sua linguagem corporal e o seu tom de voz. Tornou-se requintadamente consciente de seu ânimo e ainda mais sensível a coisas que pudessem irritá-lo, como atrasos, divergências e a própria raiva dele. Desde que se mostrasse calma e agradável, tudo correria bem. Mas, se deixasse que suas preferências despertassem nele pontos de discórdia, estaria arriscando o próprio pescoço. Cherry tinha aprendido a ler o comportamento do marido muito bem e de forma rápida. Quando percebia estar ultrapassando um limite emocional, passava para o segundo estágio, de amar Walt. Retroceder imediatamente. Dizer que concordava com seu ponto de vista, embora não era de verdade. Manter-se calada ou até desculpar-se por uma pessoa difícil de conviver. Qualquer coisa ajudava. O terceiro estágio de amar Walt era fazer coisas especiais para ele a fim de mostrar que estava sendo sincera. Isso significava usar uma roupa mais atraente ou fazer os pratos preferidos dele. A Bíblia não dizia para ser esse tipo de esposa. As 3 etapas do amar Walt funcionavam por algum tempo, mas a paz nunca durava muito. O problema com amar Walt, apesar da sua ira, era que Cherry estava cansada de tentar acalmar o Walt daqueles acessos de raiva. Assim, ele ficava bravo por mais tempo, e isso a fazia afastar-se ainda mais dele. O amor que Cherry sentia pelo marido estava ruindo. Antes, ela achava que, mesmo que as coisas estivessem mal, Deus os havia unido e o amor os ajudaria a vencer tudo. Mas, nos últimos anos, a coisa tinha passado a ser mais compromisso do que amor. Quando se abria de verdade, admitia muitas vezes não sentir nada por Walt, a não ser ressentimento e medo. E era isso, o que estava acontecendo naquela noite. Era preciso mudar alguma coisa. Eles precisavam encontrar uma forma de reacender a chama que os unira no início. Cherry foi para a sala de estar. Já tarde da noite, o apresentador do programa de entrevistas tinha acabado de fazer o seu monólogo na TV. Querido, será que podemos conversar um pouco? Ela arriscou. Não houve resposta. Chegando mais perto, ela viu por quê. Walt tinha caído no sono, ali mesmo, no sofá. Quando pensou em levá-lo para o quarto, lembrou-se das palavras cortantes da última vez que ela tinha sido tão insensível. Desligou a televisão, apagou as luzes e foi para o quarto vazio. 23
horas e 50 minutos. Deitada na cama, Cherry não sabia o que era maior, a solidão ou o cansaço. Decidindo-se pelo primeiro, pegou a Bíblia no criado mudo e abriu-a no Novo Testamento. Dá-me alguma esperança. Ah, Senhor, por favor. Orou em silêncio. O seu olhar encontrou as palavras de Cristo em Mateus 5, versículo 3 até o versículo 5, onde diz assim: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Mas, Senhor, eu já me sinto assim, protestou Cherry. Sinto-me pobre de espírito. Eu choro por minha vida, por meu casamento, por meus filhos. Tento ser amável, mas sinto que eu estou sempre a ponto de explodir. Onde está a tua promessa? Onde está a tua esperança? Onde estás, Senhor? Onde estás? Cherry esperou uma resposta no quarto escuro. Não obteve nenhuma. O único som eram das lágrimas que escorriam por seu rosto e molhavam as páginas da Bíblia. Qual é o problema? Cherry procura agir corretamente na vida. Tenta ser boa no casamento, com os filhos, no trabalho, nos relacionamentos e com Deus. Contudo, é óbvio que existe algo errado. A vida não vai tão bem. Ela está sofrendo tanto espiritual quanto emocionalmente. Todos nós podemos nos identificar com um problema de Cherry. O isolamento, os sentimentos de desamparo e a confusão, juntamente com a culpa. E, acima de tudo, a sensação de que a vida está fora de controle. Examine cuidadosamente a situação dela. Partes da vida de Cherry talvez sejam bem semelhantes à sua. Se você compreender a aflição pela qual ela tem passado, poderá ter uma ideia a respeito da aflição que você mesmo experimenta. É possível identificar de imediato algumas respostas que não funcionam para ela. Primeira, esforçar-se muito não está funcionando. Cherry gasta muita energia tentando obter sucesso e uma vida significativa. Ela não é preguiçosa. Segunda, ser agradável por medo não está funcionando. Os esforços de Cherry em ser amável com as pessoas não parecem trazer a intimidade que ela precisa. Terceira, assumir a responsabilidade dos outros não está funcionando. Mestre em cuidar dos sentimentos e problemas dos outros, Cherry sente que sua vida é um fracasso. A energia improdutiva, a bondade extraordinária e o excesso de responsabilidades apontam para o cerne do problema. Cherry sente grande dificuldade em assumir o comando de sua própria vida. Nos tempos do Jardim do Éden, Deus falou sobre o domínio a Adão e Eva. Sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Gênesis 1, 28. Feitos à imagem de Deus, fomos criados para assumir a responsabilidade de certas tarefas. Parte dessa responsabilidade, ou domínio, é saber o que nos compete e o que não nos compete fazer. As pessoas que continuamente assumem deveres que não são realmente seus acabam desgastadas. É preciso sabedoria para discernir o que deve e o que não se deve fazer.
Ninguém pode fazer tudo. Repito, ninguém pode fazer tudo. Cherry sente grande dificuldade em saber o que é de sua responsabilidade e o que não é. Com a intenção de fazer o melhor ou de evitar um conflito, ela acaba assumindo problemas que Deus jamais desejou para ela. A solidão crônica da mãe, a irresponsabilidade do chefe, as infindáveis crises da amiga, a mensagem de alto sacrifício cheia de culpa da líder de sua igreja e a imaturidade do marido. E seus problemas não terminam por aí. E de alguma maneira, é possível que essa incapacidade ainda tenha levado a sua filha a se retrair. Toda essa confusão a respeito das responsabilidades e do domínio em nossa vida é um problema de limites. Da mesma forma que os proprietários demarcam as suas terras com limites territoriais, também precisamos estabelecer limites mentais, físicos, emocionais e espirituais em nossa vida para nos ajudar a distinguir o que é e o que não é responsabilidade nossa. Como podemos ver em várias situações conflitantes da vida de Cherry, a incapacidade de estipular os devidos limites no momento oportuno com as pessoas certas pode ser muito destrutiva. Esse é um dos problemas mais sérios que os cristãos enfrentam em nossos dias. Muitos cristãos sinceros e dedicados lutam contra uma enorme confusão a respeito de quando é adequado ou não, biblicamente, estabelecer limites. Diante da ausência de limites, fazem perguntas como: será que posso estabelecer limites sem deixar de ser amável? Quais são os limites legítimos? E se alguém se sentir incomodado ou magoado com os meus limites, como posso agir com alguém que requer meu tempo, amor, energia ou meu dinheiro? Por que eu me sinto culpado ou apreensivo quando penso em impor limites? De que forma os limites se relacionam com a submissão dentro do casamento? Não estou agindo com egoísmo ao impor limites? A confusão sobre como a Bíblia trata essas questões acabou levando a muitos ensinamentos errôneos em relação aos limites. Não apenas isso, mas muitos sintomas de desordens psicológicas como depressão, ansiedade, compulsão por alimentos, dependência de substâncias químicas, comportamentos impulsivos, culpa, vergonha, pânico e problemas conjugais e de relacionamento têm origem em problemas com limites. Este livro apresenta uma visão bíblica desses limites. O que são, o que protegem, como são desenvolvidos, como são prejudicados, como reconstruí-los e como usá-los. Ele responderá a todas as suas dúvidas e muitas outras. Nosso objetivo é ajudar você a usar os limites bíblicos da maneira adequada nas relações e nos propósitos que Deus reserva a você como filho ou filha dele. O conhecimento que Cherry mostra ter na Bíblia parece reforçar a ausência de limites. Este livro vai ajudar você a entender mais profundamente a natureza bíblica dos limites, segundo operam no caráter de Deus, em seu universo e em seu povo. Por hoje era isso, finalizamos a leitura. O capítulo é longo,
É muito interessante e tem muita coisa para pensarmos e refletirmos. Até o próximo vídeo. Aguardo você, espero que você tenha gostado. Curta, comente, compartilhe e até a próxima.